Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos responder algumas perguntas do Lucas Marcelino que ele fez nos nossos grupos dos parceiros Mitzvah. Perguntas muito importantes sobre a passagem de Bereshit, quando Yaakov, ele, na verdade, tem o seu filho Yosef vendido. E o Lucas Marcelino faz 3 perguntas muito importantes que nós vamos responder. 2, na verdade, elas são a mesma resposta, e a terceira nós vamos nos alongar mais. Nós temos aqui 3 perguntas. Primeira pergunta, nós vemos que no Midrash, os nossos sábios explicam que quando a filha de Yaakov, Diná, ela foi violentada por Shem, filho de Hamor, ela teve uma filha. E essa filha, diz o Midrash, se casou com Yosef no Egito. Então a pergunta foi, como é que essa menina foi parar no Egito? E é uma ótima pergunta, porque nós vemos que o único motivo de Yosef ter ido parar no Egito é porque ele foi vendido. Então como pode ser que a menina, filha de Diná, foi parar no Egito? Não tem nenhum sentido que uma menina seja enviada para o Egito. Segunda pergunta, nós vemos que a neta de Yaakov fez uma canção. O Midrash nos explica, os nossos sábios nos explicam que foi feita uma canção para contar que para Yaakov que Yosef estava vivo. Então Yaakov lhe deu uma brachá para que ela vivesse para sempre. Na verdade, a brachá foi para que ela vivesse por muito tempo. Então a pergunta foi como ela, até o tempo do Beit HaMikdash, ou seja, até o tempo do nosso templo sagrado. E o que aconteceu com ela? Será que ela morreu? O que aconteceu com essa menina? E nós temos a terceira e grande pergunta que qualquer um de vocês tem que fazer. Yaakov tinha uma conexão direta com Hashem. Hashem falava com Yaakov, Hashem prometeu para Yaakov, para o nosso patriarca, que ele não o deixaria, que ele estaria com ele quando ele fosse para a casa de Lavan, de Labão, para que você ainda traduz, para você que ainda traduz os nomes da Torá. Nós temos também, quando Hashem fala com ele depois que ele descobre que Yosef estava vivo, Hashem fala, desce para o Egito e eu descerei com você e eu te tirarei do Egito. Então a pergunta é por que Hashem não revelou para Yaakov que Yosef estava vivo? Então nós vamos conversar com a primeira pergunta, e a primeira pergunta, ela na verdade está conectada com a segunda pergunta, porque primeiramente nós precisamos entender o que são os Midrashim, o que são as explicações profundas de nossos sábios sobre os versículos da Torá. Então, como vocês sabem muito bem, esse nosso projeto ele foi criado principalmente para trazer as palavras da Torá para a nossa vida, ou seja, como eu posso materializar os ensinamentos da Torá. Porque muitas vezes nós estudamos a Torá e nós vemos falando versículos sobre vaca, sobre burros, sobre histórias que parecem tão longe da nossa vida que nós não conseguimos conectá-las com a nossa vida de hoje em dia. E a pergunta é como eu posso conectar aquilo que está escrito na Torá com 2021, 2022, 5.782, como nós estamos agora. Como eu posso conectar? E a resposta é que através da reflexão correta, de acordo com os princípios que nossos sábios nos ensinam, eu posso conectar isso. E aqui vem uma parte muito importante que o Rambam nos ensina, o grande Maimônides nos ensina uma pérola. E ele fala o seguinte, na introdução do seu livro Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, que nem ele foi traduzido para o português, porém saibam vocês que a tradução para o português, ela não é uma tradução completa, ela não foi feita uma tradução de todo o livro. O livro é um livro muito profundo, e esse livro deve ser estudado com alguém que entenda e com alguém que possa passar isso. A tradução para o português é uma tradução, como eu digo isso em português, fiel, porém, ela não é uma tradução completa, não traduziram todas as partes do livro e também não explicaram as partes profundas que o Rambam explica. O Rambam nos explica o seguinte na introdução, ele fala, a sabedoria
é muito fácil obtê-la. Porém, para que a pessoa possa obter a sabedoria, é necessário que ela tenha introduções para que ele possa saber aquela sabedoria. E os tolos, eles não têm paciência para estudar as introduções, eles querem somente a sabedoria em si. Isso é uma pérola para a nossa vida. Diversas pessoas, elas querem saber Torá. E muitas pessoas ainda querem saber Kabbalah, eles querem estudar Kabbalah. Rav ensina Kabbalah. Porém, é preciso saber que a Kabbalah, ela é o último andar de um edifício que se chama sabedoria da Torá. E aquela pessoa que ela não tem as bases, não o térreo, aquela pessoa que ela não tem as bases embaixo da terra, como vocês sabem que para construir um prédio você não começa do térreo, aquela pessoa que começa um prédio do térreo, o prédio cai em alguns anos. A pessoa deve começar debaixo da terra. Quando ele faz os seus fundamentos, quanto mais profundo for na terra, mais clara ficará a Torá e mais verdadeira será a sua Torá. Aquelas pessoas que eles tentam estudar Torá sem as introduções corretas, elas chegam às conclusões absurdas e elas chegam a erros que diversas vezes os cegam e acabam fazendo com que a pessoa erre e chegue ao ponto de fazer idolatria e chegue ao ponto de fazer perguntas e provar que, por exemplo, Jesus seja o profeta, seja o escolhido através dos versículos da Torá. Isso nós já desmentimos em não um, não dois, senão muito mais do que 10 vídeos nesse nosso canal, porque quando se tem as introduções corretas para a Torá, então toda a Torá ela fica aberta perante os seus olhos. E é preciso ter essas introduções. E é isso que nós tentamos passar aqui. Qual é a maneira correta de estudar a Torá? E agora nós vamos para os Midrashim. O que são o Midrash que os nossos sábios explicam os versículos? Então nós temos alguns tipos de Midrashim. A maioria dos Midrashim eles vêm explicar na verdade as coisas escondidas da nossa Torá. Por exemplo, o que aconteceu com a relação mais verdadeira com aquela abominação que Shem fez com a filha de Yaakov, que ele violentou ela? Será que teve algum fruto esse pecado? O que aconteceu? O versículo não explica. E os nossos sábios que eles receberam desde a outorga da Torá, eles receberam muitas outras explicações que foram escritas no Midrash. Existe um outro tipo de Midrash, que ele é um Midrash mais voltado para a Kabbalah. E ele, na verdade, ele te traz uma história. E aquela história, ela não quer dizer nada do que está escrito naquela história. Ela vem somente te dizer algum segredo da Torá escondido para quem conhece aqueles códigos da história. Por exemplo, você pode abrir o Midrash, e muitas vezes isso acontece com o livro do Zohar. Você abre o livro do Zohar e você vê que está se falando sobre um pássaro, e aquele pássaro ele andou e ele conseguiu andar milhões de quilômetros, e ele foi até o topo de uma montanha e ele foi, depois ele bebeu água e aquela água ele colocou em um determinado lugar. E você lê aquela história e você fala, meu Deus do céu, o que eu estou lendo aqui? Parece uma história de conto de fadas, parece 1001 Noites, o que eu estou lendo aqui? Então a resposta é que se você souber o que são os quilômetros, se você souber o que é a água, se você souber o que é o pássaro, o que aquilo representa no mundo espiritual, você poderá entender a história. Porém, se você não entende, então não há como compreender aquela história. É como qualquer outro código que por exemplo, a tzavá, os exércitos fazem códigos hoje em dia muito mais. Aquelas pessoas que entendem computação também, eles sabem que os computadores eles se conversam em código para uma pessoa que pega aquela mensagem no meio não conseguir decifrá-la. Sim, isso vem da codificação e assim por diante. Então isso já vem da nossa Sagrada Torá. Agora, esses dois Midrashim, dessa grande pergunta, a primeiro que a filha de Diná, ela se casou com Yosef, e ainda que a neta de Yaakov, ela viveu para sempre. Nós sabemos que ninguém na história viveu para sempre, e nós sabemos que ninguém na história viverá para sempre até termos a ressurreição dos mortos. Ninguém pode viver para sempre. Por quê? Porque Adam Arishon pecou. E no momento que Adam Arishon pecou e comeu do fruto proibido através de sua esposa e através
da cobra, então foi decretada a morte para toda a humanidade. E toda a humanidade significa toda a humanidade. Não há alguém que morreu. A Gemara, os nossos sábios nos explicam que existem 4 pessoas que eles morreram sem nenhum pecado, ou seja, o único pecado deles foi porque eles são filhos de Adam Arishon, e esse foi o pecado que acabou os matando. Ou seja, em outras palavras, a pessoa ela precisa morrer, não há como não morrer, porque nós temos um corpo impuro e esse corpo precisa se purificar através do enterro. E aqui eu abro uma aspas e falo que essa é a grande proibição de cremar pessoas. Existem pessoas que, infelizmente, continuam com essa prática abominável que é a cremação. Cremar pessoas é completamente errado. A nossa Torá nos explica que o corpo, para que ele receba a retificação necessária para que o corpo se purifique, ele precisa ser enterrado na terra. E, se possível, até mesmo sem um caixão, mas isso não é obrigatório, porque existem diversas leis que proíbem por causa de problemas, contaminação e assim por diante, mas se a pessoa pode fazer um caixão de madeira que ele se decompõe, é melhor. Se não, cada um de acordo com a lei do seu país. De qualquer maneira, é importante enterrar as pessoas para que elas obtenham a sua retificação e não cremar e deixar aquelas cinzas guardadas. Aquelas cinzas, se já aconteceu que foi alguma pessoa cremada, aquelas cinzas precisam ser jogadas na terra, enterradas na terra.